Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter. Bom dia, meu amigo. Como você está? Eu vou muito bem, e você? Pelo menos não está tão quente como da última vez. Ah, sim. A última vez foi como uma sauna. Verdade. Hoje está um pouco mais fresco, mas o assunto ainda é quente. Então, vamos abrir com uma palavra de oração, então podemos começar. Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Nós precisamos mais e mais de Ti a cada dia. Por favor, nos abençoe com a atuação do Espírito Santo e nos dê discernimento. Pedimos isso no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes eu acho que Roma é propositalmente provocativa para ver até onde eles podem forçar a sua agenda, sem nenhuma palavra de protesto dos protestantes. Sim, E o que me surpreende é quão bem-sucedidos eles são. correto? E ninguém sequer menciona aquilo que nós vamos discutir aqui. Não. Então, nós vamos falar um pouco sobre oração pelos mortos, porque não é apenas oração pelos mortos, mas também oração para os mortos. Afinal de contas, se você pode invocar a ajuda dos santos, então você está orando para os Sim. santos, certo? E esse foi um grande problema na Reforma. Mas parece que está morto no momento, sem nenhum sinal de ser ressuscitado pelo protestantismo. Aqui está um artigo que surgiu recentemente, em 23 de outubro, e está no Crux, e que está falando sobre as pautas católicas. E diz que o Vaticano estende o tempo para obter indulgências completas para as almas do purgatório. Então, aquela velha questão que surgiu na Reforma está propositalmente sendo balançado diante dos olhos e nariz do mundo, Sim, apenas para mostrar que Roma não mudou. exatamente. É assim como eu me sinto sobre isso. Martim Lutero? Foi muito claro, certo? Sim. E essa foi uma das principais razões pela qual ele escreveu as 95 teses. Certamente. Vamos dar uma olhada nesse artigo. Indulgências plenas, tradicionalmente obtidas durante a primeira semana de novembro para as almas dos fiéis do purgatório, agora podem ser obtidas durante o mês inteiro de Sim. novembro. Agora, o que me surpreende é que eles têm esse tempo onde eles podem obter indulgência plena em novembro. Agora, se tivesse em seu poder de aliviar o sofrimento de um indivíduo, você não faria isso em janeiro, fevereiro, março, abril, Sim. maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, todos os dias? Exatamente. Não, mas nós faremos em novembro e deixe esses caras sofrerem pelo resto do ano, certo? Isso não faz sentido nenhum para mim. Mas mesmo assim, agora você pode ter pelo mês inteiro de novembro. Também para aqueles que estão doentes ou presos em casa e não podem fisicamente visitar uma igreja ou um cemitério no prazo prescrito, ainda serão capazes de receber a indulgência plena ao encontrar-se em certas condições. A Penitenciária Apostólica, um tribunal vaticano que lida com essas questões de consciência, disse em uma nota divulgada em 23 de outubro. Então, eles têm essa foto de mulheres orando no dia de todas as almas, no cemitério. Então, você pode conseguir indulgências se você for em um cemitério. Isso é fascinante. O tribunal também pediu aos padres que sejam particularmente generosos durante novembro em oferecer o sacramento da reconciliação e na administração da comunhão para aqueles que são enfermos.
Essa nova provisão foi feita depois que um número de bispos pediram por orientações de como os fiéis poderiam realizar as obras devido à pandemia corrente e às restrições em muitos lugares do mundo, limitando o número de pessoas que podem se juntar em um lugar. É interessante que a Igreja Católica Romana continua com suas atividades, continua com suas missas e todas essas questões. Mas nas nações protestantes, é proibido em muitos países de ter serviços religiosos. Incrível, não é? Incrível. Batismos não podem. Você é permitido ir a um restaurante e comer, mas você não pode participar de um serviço religioso. Tradicionalmente, um fiel pode receber indulgência plena durante os dias 1 e 8 de novembro, quando visitam um cemitério para orar pelos que partiram e para cumprir outras condições em particular, de como quando eles iam à igreja ou a um oratório para orar no dia 2 de novembro, o dia de todas as almas. Conferências episcopais em países onde grandes números de fiéis tradicionalmente vão se confessar, atender a missa e visitar cemitérios durante a semana, perguntaram como os fiéis poderiam ser acomodados durante as restrições do Covid-19, no caso de um dos membros ficar doente, em isolamento ou em quarentena, disse o cardeal. Então, o Vaticano decidiu estender o tempo que alguém pode receber a indulgência plena, que inclui o mês inteiro de novembro, ele disse. Tipicamente, apenas parte da indulgência é garantida depois da primeira semana de novembro. Isso é até mesmo mais interessante, porque apenas uma semana depois disso, você pode conseguir parte da indulgência, mas infelizmente, seu querido que está no purgatório vai ter que sofrer um pouquinho mais de tempo. Porque você tem que... simplesmente não vai acontecer, certo? Isso não faz sentido. Isso não está balançando alguma coisa em frente dos protestantes que acreditam nas Escrituras e entendem do que se trata. Você pode imaginar se Deus fosse assim com a sua salvação? Você chegou um pouco atrasado, desculpe. Desculpa. Se você pensar... Se você tivesse feito isso uma semana antes, então ficaria bem. Estaria tudo bem, certo. Aqueles que não podem deixar suas casas ou residência por razões sérias, que incluem restrições governamentais durante a pandemia, ele disse, também podem receber indulgência plena depois de recitar orações específicas pelo falecido, ou refletindo sobre uma leitura do Evangelho designada para as missas dos mortos, diante de uma imagem de Jesus ou da bendita Virgem Maria, ou realizando obras de misericórdia. Agora, meu jovem amigo, quanto disso é bíblico? Nada. Nada disso. Nada. Tem certeza? Na verdade, orar para um ídolo é contra os mandamentos. É ou contra. diante de um ídolo. É proibido nas Escrituras e é salvação pelas obras. Então, isso é incrível. Em todo caso, alguém também pode cumprir os requerimentos normais criados pela Igreja para toda indulgência plena, que demonstra uma solução para abandonar o pecado e se converter a Deus. Essas condições incluem ter um espírito desligado do pecado, fazer uma confissão o mais rápido possível, receber a Eucaristia o mais rápido possível, orar pelas intenções do Papa e estar unido espiritualmente com todos os fiéis. Essas são as regras da Igreja. E em lugar nenhum eu leio isso na Bíblia. Você não vai ao confessionário o mais rápido possível na Bíblia. Quando você peca, você confessa seu pecado a Deus, apenas Deus. Quem pode perdoar pecado senão Deus? E também diz que todos os padres são fortemente recomendados a celebrarem 3 missas no dia de todas as almas, como está permitido no documento de 1915 pelo Papa Benedito XV. A esperança é que a disponibilidade de mais missas naquele dia ajudaria todos aqueles que querem atender uma missa.
respeitando os limites de capacidade nas igrejas e lugares de adoração, ele disse. A igreja ensina que oração, particularmente a missa e sacrifícios, podem ser oferecidas em nome da alma no purgatório. A festa de todas as almas difere da festa de 1º de novembro, de todos os santos, precisamente porque é oferecida orações pela paz eterna e descanso eterno para todos aqueles que morreram no estado da graça, mas não totalmente purificados. Essa é a maior parte da humanidade, de acordo com eles. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz que todos os que morreram na graça e amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, estão de fato assegurados da salvação eterna. Mas após a morte, eles passam por purificação, de modo a alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Uma negação total da justificação pela fé. Exatamente. Então, isso está balançando na frente do mundo protestante, que se assenta com essa igreja em conselho ecumênico. E pela causa dessa palavra maravilhosa chamada solidariedade, junto com qualquer comprometimento, seja o que for, e assim crucificar Cristo novamente. Sim. Agora, esse é um problema sério. E é um problema que envolve o mundo inteiro, e em particular o mundo cristão. Porque isso não é a primeira vez que isso surge. Isso já era um grande problema no tempo de Cristo. E é um grande problema em muitas religiões do mundo. Essa questão de orar para os mortos ou pelos mortos e pelos ancestrais mortos. Todas essas questões estão envolvidas aqui. Agora, vamos obter uma definição católica, apenas para ter certeza. Está aqui em Respostas Católicas e o artigo é Ofertas salvíficas pelos mortos. Agora, o que salvífico significa? Pela salvação. Absolutamente. Então, agora você pode trazer ofertas para oferecer pela salvação dos mortos? Eu pensei que a Bíblia dizia que é dada ao homem morrer uma vez e depois disso Sim. o julgamento. Mas aqui você pode fazer alguma coisa pelas almas daqueles que morreram, certo? Então, se eles não viveram à altura do padrão da Bíblia, então você pode fazer oferendas, orar por eles para que eles sejam salvos, sem que eles tivessem que ter feito isso. Correto? E algumas religiões chegam ao ponto de dizer que você pode batizar os mortos. Uau! Mas não vamos entrar nisso. Ofertas pelos mortos. Como católicos fiéis, nos foi ensinado que devemos oferecer orações e reparações pelos mortos. Como você pode consertar alguma coisa que alguém fez e esse alguém já está morto? Isso é possível. Não? Se tem que haver um reparo, tem que ser feito antes que alguém Sim. morra, certo? Quando você tem uma decisão a fazer. Essa é uma obra espiritual de misericórdia, um ato meritório de nossa parte. É, na verdade, um ato tolo, porque uma vez que você está morto, é tarde demais para fazer qualquer reparo. O reparo tem que ser feito antes que você Sim. morra. O que a Bíblia diz sobre oração pelos mortos? Bem, nós temos alguns versos interessantes aqui. E eu uso a versão padrão inglesa também, porque traduz algumas palavras como necromantes, que outras versões necessariamente não traduz dessa forma. Deuteronômio 18:9. E quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprendas a fazer de acordo com as abominações daquelas nações. Não deverá se achar entre vocês ninguém que faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, ou que pratica adivinhações, ou alguém que faça presságio, ou feiticeiro, ou bruxa, ou um encantador, ou consulte os espíritos, que faça magia ou necromancia. Isso é alguém que consulta os mortos?
é estritamente proibido na palavra de Deus. Levíticos 19:31. Não vos volteis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminariam. Eu sou o vosso Deus. A versão padrão inglesa traduz esse verso: não se volte para os médiuns ou necromantes. Isso são pessoas que consultam os mortos. Não os procure para não ser contaminado por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Por que você seria contaminado consultando os mortos? Porque a Bíblia é muito clara. Os mortos não sabem nada. Então, quem você na realidade está consultando quando consulta os mortos? Demônios? Você está falando com demônios, disfarçado de seu ente querido. Aqui mais alguns versos. Isaías 8:19, na King James e na versão padrão inglesa. E quando vos disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, bruxos que espiam e murmuram, não deveria o povo buscar o seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falam de acordo com essa palavra, é porque não há luz neles. A Bíblia claramente diz que se você não fala em harmonia com a palavra de Deus, a lei é a Torá, o testemunho é o que todos os profetas escreveram. Se eles não falam em harmonia com isso, então não há luz neles. A versão padrão inglesa fala claramente: pergunte sobre os médiuns e os necromantes, que balbucia e murmura. Isso é uma referência às declarações não compreensíveis. Muito interessante. Levíticos 20:6, na versão padrão inglesa. Se uma pessoa buscar um médium ou um necromante para se prostituírem com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Isso é bem sério. Em outras palavras, quando você se entrega a essas coisas, você está indo contra a palavra de Deus, porque você está recebendo instruções de demônios. Levíticos 20:27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, será apedrejado e seu sangue será sobre eles. Bem, aqui estava sobre a teocracia. Nós não temos mais uma teocracia, então você não pode ir e fazer isso. Mas basicamente o que Deus está dizendo é que no julgamento final, isso trará uma pena de morte. Deuteronômio 14, verso 1. Vocês são filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos. Agora, quando se refere à religião, e você faz uma busca pela palavra tonsure, é a prática de cortar ou raspar parte ou todo o cabelo no couro cabeludo como sinal de devoção religiosa ou humildade. Na realidade, não. Isso é um corte para os mortos. Agora, se você voltar às velhas religiões pagãs, no tempo de Nimrod, então nós aprendemos que Nimrod, claro, foi morto. E existia um costume de fazer esses cortes para mostrar que você estava sendo solidário, vamos usar essa palavra, com esse morto. Então a palavra originada do latim tonsura significa corte ou tosquiamento e se refere a uma prática específica no catolicismo medieval, abandonada pela Ordem Papal em 1972. Agora, isso é interessante, mas ainda vemos que esse tipo de corte é uma prática muito comum no mundo religioso. E freiras costumavam ter seus cabelos cortados e raspados, é por isso que eles usavam uma touca. E nós encontramos também em outras religiões. Deuteronômio 26:14 diz: não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto. Nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, ao meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste.
Em outras palavras, a Bíblia claramente diz que nós não temos nada que ver em termos de se comunicar com os mortos. Isso não significa que você não pode se lembrar dos mortos. Não significa que você não pode se entristecer pela morte. Mas não há nenhuma comunicação e nenhuma mudança de status é possível. Sim. Aqui uma pergunta que foi feita. Por que os budistas honram os seus mortos alimentando eles? Se os mortos não sabem nada, você pode alimentá-los? Não? Respostas católicas, aquele artigo sobre orações Sim. salvíficas. Vamos continuar lendo o que eles explicam lá. Desde o princípio, a igreja tem honrado a memória dos mortos e oferecer orações e sufrágio por eles. E acima de todo sacrifício eucarístico, para que assim purificados, eles possam alcançar a visão beatífica de Deus. A igreja também recomenda esmolas, indulgências e trabalhos de penitências feitos em nome do morto. Agora, todas essas atividades é estritamente proibida na palavra Sim. de Deus. E não é apenas em religiões não cristãs que achamos essas práticas, mas aqui no coração do catolicismo, nós achamos isso também. Vamos ajudar e comemorá-los. Você pode ajudar o morto? Não? Se os filhos de Jó eram purificados pelo sacrifício do Pai, por que duvidaríamos que nossas ofertas para os mortos trariam a eles consolação? Não hesitemos em ajudar aqueles que morreram e oferecer nossas orações por eles. Bem, como eu disse antes, ora, o mundo se senta em um conselho ecumênico e o mundo protestante assume que Roma é uma instituição cristã funcionando de acordo com os princípios bíblicos. Então, nós temos problemas com documentos como esses que acabaram de ser lançados. Então, o que você acha? Eu acho que é muito importante que você está dizendo isso, porque muitas pessoas vão estar assistindo esse episódio agora e sentadas dizendo, ok, não somos católicos, então isso não se aplica a nós. Mas você está aceitando princípios católicos na sua vida? E é isso que é importante perceber. Como você disse, esses acordos ecumênicos com eles. Por um acaso Deus trabalha em harmonia com o erro? Não? Então, a liderança que achamos, o exemplo que achamos, vindo desse sistema, que tem sido incorporado nas legislações do mundo inteiro, isso emana de uma linha pura ou isso emana de uma linha contaminada? Essa é a pergunta que temos que fazer a nós mesmos. Então, quando a Reforma foi comemorada, quando foi comemorado os 500 anos da Reforma, surgiram vários documentos e esse é um deles. Declaração sobre a forma como ministério da Igreja e Eucaristia. Era uma questão sobre a unidade entre irmãos, de denominações diferentes. E uma das questões que foi mencionado nesse documento, na página 36, o diálogo dos Estados Unidos sobre esse documento, A Esperança da Vida Eterna, afirma o seguinte: o companheirismo dos santificados, o santo ou santos, inclui crentes ambos vivos e mortos. Esse é um documento sobre unificação do mundo protestante com o mundo católico. Há, portanto, uma solidariedade da igreja. Eu sou muito alérgico a essa palavra. Solidariedade. Isso tem sido estampado em todos os lugares hoje. E há frases disponíveis na internet do Papa Francisco usando essa palavra. Sim. Mas vem aparecendo regularmente nos documentos protestantes. Sim. Solidariedade. Isso significa que você vai ter solidariedade em erro flagrante? Não, é uma apostasia flagrante contra a palavra de Deus.
e uma rebelião contra a sua palavra. Então, você tem que ceder o tempo todo? Você tem. E no episódio passado, nós não vimos que o jeito de obter o bem comum é através do ceder? E qual foi a queda de Israel? O ceder? Sim, foi chamado de sincretismo. Sim. Uma mistura de adoração pagã com adoração verdadeira. Em outras palavras, adorar a Baal em nome de Deus. Exatamente. Então, é incrível que esse documento diz que a comunhão inclui ambos, vivos e mortos. Você está, na realidade, celebrando a Eucaristia junto com os mortos. Há, portanto, uma solidariedade da igreja em todo o mundo com a igreja triunfante. Essa solidariedade atravessa a barreira da morte. É particularmente evidente na Eucaristia, que sempre celebra a unidade com as hostes celestiais. Então, os mortos fazem parte. Participam. Particularmente em louvor e adoração a Deus, na ceia do Senhor, a aparente divisão marcada pela morte se derrete. Então tem uma grande festa? Uma grande festa celebrada junto com os mortos. Isso é tão pagão quanto é possível ser. Correto? O que o espiritualismo ensina sobre essa questão? O espiritualismo tem 6 princípios fundamentais básicos, e isso vem de suas próprias fontes. Eles reconhecem a existência de uma inteligência suprema. Não precisa ser um Deus pessoal, certo? E, com certeza, a imortalidade da alma. Somos, em essência, espíritos, todos os quais são criados simples e ignorantes, mas tendo o poder de se aperfeiçoar gradualmente. O que é impossível. De acordo com as Escrituras, a sua perfeição ela é imputada ou transmitida por Deus. Sim. E não há nada o que você possa fazer, porque toda a sua justiça é um pano de imundícia. Sim. A reencarnação é então possível, se você é um espírito vivo dos mortos, pluralidade de mundos habitados, as diferentes orbes do universo, são as várias moradas dos espíritos. Isso significa que você pode se comunicar com eles, certo? Comunicabilidade do espírito. Espíritos são seres humanos desencarnados. Os espíritos podem se comunicar com o nosso mundo material através de médiums. O que nós lemos na Bíblia? Nada de necromancia, nada de falar com os mortos. É proibido. E a moral deles é baseada no Evangelho de Jesus. Isso é sincretismo da mais alta ordem. Isso deveria por si só já soar o alarme para as pessoas que pensando que, ok, mas a gente não acredita exatamente como os católicos. Nós não oramos aos mortos, mas você ainda acredita que eles estão no céu E pode falar com depois da eles. morte. Como você pode dizer que algo contrário ao Evangelho de Jesus Cristo é baseado no Evangelho de Jesus Cristo? Então, nesses 3 espíritos imundos, que saem juntos da boca da besta, que é o catolicismo, saindo da boca do protestantismo e da boca do dragão, que é o espiritismo, então você tem a união final que trará o conflito entre a justiça e a injustiça. E isso é exatamente Sim. onde estamos na linha Correto. do tempo. Agora, se você se calar sobre essa questão, então você realmente a tolera. A Bíblia diz, se você avisar o ímpio, então você fez seu dever? Se não, está sobre sua cabeça. E esse é o caso do protestantismo. Está em silêncio sobre essa questão. A doutrina sobre a imortalidade da alma. Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar morrerá. Aqui está falando sobre essa palavra que foi traduzida como alma. Deverá morrer. Por quê? Porque o ser humano completo é a alma. E o homem se tornou uma alma vivente.
Você tem que ter o pó e o fôlego de Deus para constituir uma alma. Correto. Uma não tem como existir sem a outra. Correto. 1 Timóteo 1,17 diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Somente o Rei dos séculos é imortal. 1 Timóteo 6,14 a 16 diz: Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade. O único que tem imortalidade é Deus, e aquele a quem ele Sim. concede. E habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Está bem claro que a Bíblia ensina que somente Deus é imortal. E Jesus disse em João 11, 11 a 14, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Agora, se você está em Cristo, então você não está realmente morto. Mas quando você cessa de existir em seu estado atual, você está num estado de sono, inconsciente. E quanto tempo vai permanecer nesse estado? Bem, Jó nos diz no capítulo 14, versículo 12, até que não haja mais céus. A Bíblia nos diz que quando Cristo vier, o céu se retirará como um livro que se enrola. Não acordará nem despertará de seu sono. Está bem claro. Salmo 6, 5, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, 17. Não foi aquele documento católico que acabou de dizer que quando se reza uma missa, os mortos louvam Sim. a Deus? Eles estão lá participando com você. Ora, qual está certa? A doutrina católica ou a Bíblia? Bem, Não é uma escolha que as pessoas têm que escolha. fazer? Então, descanse em paz. É o que parece ser o que a Bíblia ensina. Já tratamos disso muitas vezes, mas somente a título de comprovar que entendemos isso em uma totalidade. Foi o diabo quem disse, e sereis como Deus, e que seríamos imortais. Gênesis 3, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, e sereis como Deus. Então a Bíblia é muito, muito clara. A imortalidade é condicional à obediência a Deus. A Igreja Católica sabe muito bem disso. Em Office for the Catechism, no artigo 1, 366, a Igreja ensina que toda alma espiritual é imortal e não perece quando se separa do corpo na morte. Muito bem expressado. Sim. É a Igreja que ensina isso. Uhum. Não a Bíblia. Será que a Igreja sabe que a Bíblia ensina outra coisa? Essa é a questão. Bem, vejamos. Sim, a Nova Enciclopédia Católica diz: a alma no Antigo Testamento não significa uma parte do homem, mas todo o homem. Será que eles sabem? Sim. Mas todo homem como ser vivo. De igual modo, no Novo Testamento significa a vida humana. A vida de um objeto individual, consciente. Exegetes recentes têm sustentado que o Novo Testamento não ensina a imortalidade da alma, no sentido helenista de sobrevivência de um princípio imortal após a morte. Será que a Igreja Católica sabe o que a Bíblia ensina? Sim. Seu ensino é contrário à Bíblia? 100%. 100%. E ela não tem papas na língua. Não. Posso me assentar em um concílio com eles? Como poder ser solidário a isso? Como se solidarizar com isso? Fazendo concessões?
Que concessão podemos fazer? Sempre deixando algo de lado. Na verdade, comprometendo a Bíblia. Então, se é ou uma coisa ou outra, então não dá para ser as duas. Fascinante. Mas quão inflexíveis eles são a esse respeito? O Papa Leão X, em 1513, ora, lembremos-nos, isso foi logo antes da Reforma, não é? Ele diz: nós realmente condenamos e reprovamos todos aqueles que afirmam que a alma inteligente é mortal. Essa bula foi direcionada contra a crescente heresia daqueles que negavam a imortalidade natural da alma e confessavam a imortalidade condicional da alma. Em outras palavras, se você acreditasse Sim. na Bíblia, estava condenado como um réprobo. Então eles são muito inflexíveis quanto a isso. É a doutrina deles que vai permanecer, e não a da Bíblia. Bem, em sua defesa publicada em 1520 de 41 de suas afirmações, Lutero citou a declaração de imortalidade do Papa, como entre, abre aspas, aquelas opiniões monstruosas a ser encontradas nos monturos de decretos romanos. Martinho Lutero levava jeito com as palavras, não é? Ele não concordava com isso, não é? Não, definitivamente não. Ora, por que não? Bem, o arcebispo Francis Blackburn declara que Lutero sustentava a doutrina do sono da alma, com base nas Escrituras. E depois fez uso dela como uma refutação ao purgatório e à adoração de santos, e permaneceu nessa crença até o último instante de sua vida. Ora, os reformadores tinham um exemplo diante de si. Eles se intitulavam luteranos e não creem no que Lutero cria. Na verdade, eles deixam essa parte de fora do seu catecismo. Devemos aprender a ver nossa morte, disse Martinho Lutero, com a luz correta, de forma que não fiquemos alarmados por causa dela como os descrentes fazem. Porque em Cristo ela não é de fato morte, mas um fino, doce e breve sono. Não é o que Jesus disse? Sim. Que nos traz libertação deste vale de lágrimas, do pecado e do temor, e extremidade da verdadeira morte e de todos os desfortúnios dessa vida. E nós devemos estar seguros e sem cuidado, descansando docemente e gentilmente por um breve momento, como em um sofá, até o tempo quando ele nos chamar e nos acordar juntamente com seus queridos filhos para a sua eterna glória e gozo. Essa era a fé de Martinho Lutero. Afinal de contas, ele traduziu a Bíblia, não foi? Então ele deveria ter internalizado esses versículos e falado sobre eles para chegar a essa conclusão. Pois, já que nós o chamamos de sono, nós sabemos que não ficaremos nele, mas seremos novamente acordados e vivificados, e que o tempo durante o qual dormimos não parecerá mais longo do que se nós tivéssemos apenas caído no sono. Daí, nós devemos nos censurar por estarmos surpresos ou alarmados com tal sono na hora da morte. E de repente formos revividos da cova e da decomposição, e inteiramente bem, novo, com uma pura, clara e glorificada vida, e encontrarmos nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nas nuvens. Será que ele estudava a Bíblia? Certamente. Com certeza, ele a traduziu e sabia do que falava. As Escrituras em todo lugar fornecem tal consolação, que fala da morte dos santos, como se eles caíssem em sono e fossem ajuntados aos seus pais, ou seja, que venceram a morte através de sua fé e conforto em Cristo, e esperam a ressurreição junto com os santos que os precederam na morte. Ora, a ressurreição já era uma divergência nos dias de Jesus? Sim, muito. Os fariseus, os saduceus tinham pontos de vista muito diferentes quanto à ressurreição. E Jesus ensinou claramente a ressurreição dos mortos. Ele repreendeu os saduceus. Então,
Essa é uma guerra fascinante que perdura desde o princípio. Ora, William Tyndale também foi quem traduziu a Bíblia e pagou um preço muito alto por isso. O tradutor britânico da Bíblia veio em defesa do ensino renovado da imortalidade condicional. Esse, bem como os outros ensinos, o levou a um conflito direto com o líder papal, Thomas More, que se opôs fortemente a Tyndale e a Lutero, quem, nas palavras de More, disse: "Todas as almas jazem e dormem até o juízo." Então a Igreja Católica diz: isso não será aceito. Em 1530, Tyndale respondeu vigorosamente, falando a Thomas More: "E vós, ao colocá-las, falando das almas mortas, no céu, no inferno ou no purgatório, destroem os argumentos com os quais Cristo e Paulo provam a ressurreição. E, novamente, se as almas estão no céu, digam-me, por que não estão em tão boas condições como os anjos? E assim, qual é a necessidade de se haver ressurreição?" Sim. Não faz sentido. Não. Então, hoje, os adventistas creem na morte, sono da alma, ressurreição. Ressurreição. Você dorme até o dia do acerto de contas. Esta é uma posição bíblica, ensinada na Bíblia, ensinada pelos fundadores do movimento da Reforma. Tyndale foi mais um enfático em sua argumentação, mostrando que o ensino papal sobre o assunto está em conflito com Paulo. De maneira sarcástica, ele diz: "Não, Paulo, tu és iletrado. Vai até o mestre More e aprenda um novo caminho. Nós não somos os mais miseráveis, ainda que não levantemos novamente, pois nossas almas vão para o céu assim que morremos. E lá existe uma grande alegria, como a de Cristo que ressuscitou. E eu fico surpreso que Paulo não haja consolado os tessalonicenses com essa doutrina, se ele sabia disso. Que as almas de seus mortos deveriam ressuscitar. Se as almas estão no céu, em grande glória como os anjos, conforme sua doutrina, pode me mostrar qual a causa para haver uma ressurreição?" Um argumento bem lógico, não é? Isso está vindo à tona novamente, na época em que vivemos. Sim. E o fato de o Papa, nesse exato dia e nesse exato mês em que estamos gravando essa questão, traz isso à tona novamente e esfrega no nariz dos protestantes sem nenhuma palavra de reprovação. É estarrecedor. É mesmo. Isso mostra onde estamos na linha do tempo, como você disse. Sim. Nós estamos no fim. Sabe, eu sei que há muitos que dirão: lá vão eles novamente com essa doutrina adventista. Vou mostrar um artigo de Warren Prestige, que é um batista que estudou isso e escreveu um artigo sobre isso. E acho que deveríamos analisar esse artigo. 100%. Somente para ter certeza que não são apenas os adventistas que creem nisso, Não. mas somos todos os que realmente estudam a Bíblia. Estuda a Bíblia. Sim. Isso mesmo. Aqui está o artigo. E essa é a página na internet. É de Warren Prestige. E o Warren Prestige tem muitos títulos. E é um pastor batista. E ensinou em colégios de ensino médio e universidades. Além de ser o autor desse artigo sobre o sono da morte. E ele começa o argumento com o sono da morte. De acordo com a Bíblia, os mortos, quer cristãos, quer não cristãos, bons ou maus, salvos ou perdidos, não estão sofrendo no inferno, nem trabalhando no purgatório, nem se alegrando no céu. Em vez disso, cessaram inteiramente suas atividades. Isso é, como eu diria, uma fonte independente. Sem consciência, aguardam a ressurreição dos mortos na volta de Cristo.
ou seja, Jesus na glória de Deus. Para usar uma metáfora bíblica comum, eles dormem o sono da morte. E cita Salmos 13, 3. Ora, o que é o sono da morte? No Antigo Testamento, morrer é frequentemente mencionado como deitar-se em sono. E dizem que os mortos estão dormindo. 3 palavras hebraicas diferentes são usadas para esse fim. A primeira é shachba. Provavelmente não a pronunciei corretamente. Não importa. Ele dá os exemplos. Deuteronômio 31, 1 Reis 2. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado. E diz para comparar com Atos 13, 36 e outras 30 instâncias similares. A segunda palavra é yashen. Exemplos Jó 3, 13, Salmos 13, 3, Daniel, os mortos dormem no pó da terra. E a terceira é shenar. Por exemplo, Jó 14, 12, os mortos não acordarão nem despertarão de seu sono. O sono da morte afeta todos os seres humanos no mesmo modo. Lá, os ímpios cessam de causar distúrbio e os cansados descansam. É um sono perpétuo, sem sonho. Em vez disso, a metáfora significa total inatividade, inconsciência e, de fato, inexistência. É o que a Bíblia ensina. Sim. Não vamos ler todo o artigo. Ele cita muitos versículos. Já vimos alguns deles. Porque agora me deitarei. Aquela palavra em hebraico ali, shachá, sono, no pó, e tu, Deus, de madrugada me buscarás e não existirei mais. Ele fala da história da feiticeira de Endor como um versículo problemático nessa questão. Mas outra vez, Deus proibiu o falar com Sim, com os médiuns médiuns. e necromantes. Ele jamais viu Samuel. Foi somente a feiticeira de Endor que disse que Sim. era Samuel. Então, não temos que ser pegos por esse versículo em particular. Ele fala sobre a palavra Sheol e diz, e quando a palavra Sheol, que já encontramos algumas vezes, a palavra hebraico Sheol ocorre 65 vezes no Antigo Testamento, com referência ao lugar ou estado dos mortos. O equivalente no Novo Testamento é Hades. Ele usa, por exemplo, Atos 2, 24 a 28, embora com frequência equivocadamente traduzida como inferno. Sheol é jamais descrita no Antigo Testamento como um lugar ou estado de sofrimento. De fato, dos ímpios pode ser dito que em paz descem à sepultura. Jó 21, 13. A verdadeira importação da palavra é claramente transmitida por vários equivalentes dados no mesmo contexto. Os equivalentes são a cova, em vários versículos, destruição, em vários versículos, silêncio, em outros versículos, corrupção, em outros versículos, a sepultura, o pó, morte. É isso que se refere, nunca um lugar. E ele diz, Ellis explica, o Sheol está no pó e é provavelmente melhor compreendido como a sepultura. Ele fala sobre os versículos de se estar dormindo em Cristo, e há muitos que a Bíblia menciona. Não vamos passar por todos eles, queremos chegar no cerne da questão, que são as tradições cristãs diversas. E ele nos dá um belo estudo bíblico, mostrando que os mortos dormem. E fala sobre essas tradições cristãs diversas. E ele faz essa declaração, e isso não é adventista. É escandaloso que, a despeito do ensino claro e consistente
tanto dos testamentos hebraicos e gregos, a tradição cristã tem apresentado grande confusão a respeito do estado dos mortos. Hoje em dia, é amplamente muito bem conhecido que isso se deve em grande parte à influência da ideia da Grécia Antiga. Ora, quando vamos no livro de Apocalipse, o corpo da besta do mar é um leopardo, não é? Sim. Isso representa a Grécia. Então, o corpo, a estrutura do pensamento romano e a filosofia grega. A lei natural, o estado dos mortos, podemos traçar toda uma lista, tudo baseado em filosofia grega. Uma influência já forte em alguns círculos judaico pré-cristãos. Paul Althaus explica: os conceitos bíblicos originais foram substituídos por ideias do dualismo helenista, grego agnóstico. A ideia de ressurreição no Novo Testamento, que afeta o homem por completo, teve que abrir caminho à imortalidade da alma. As duas não são compatíveis. Não se pode ter uma ressurreição dos mortos e imortalidade ao mesmo tempo, pois torna a ressurreição irrelevante. Então tiveram que dar um jeito para essa doutrina da imortalidade da alma. O último dia também perdeu seu significado, pois as almas já receberam tudo o que é decisivamente importante muito antes disso. Se você morre e vai para o céu, já tem sua recompensa. Por que vai querer ser ressuscitado? Isso não faz nenhum sentido. Tensão escatológica, ou seja, a esperança cristã, não está mais direcionada ao dia da volta de Jesus. A diferença entre isso e a esperança do Novo Testamento é muito grande. E ele cita aqui: durante a Idade Média, uma doutrina quádrupla, elaborada do estado dos mortos, evoluiu na Igreja Cristã do Ocidente. Esse esquema se refere no grande poema de Dante, A Divina Comédia, e se tornou o padrão para o catolicismo romano. Em outras palavras, tem esse inferno aonde as pessoas vão, o inferno de Dante. Esse é o estado do mundo cristão. Ele também escreve que todos os reformadores protestantes do século XVI rejeitaram a doutrina do purgatório por 3 bons motivos. Não se encontra em parte alguma da Bíblia. É contrário à salvação fundamental somente pela graça. É claro, não é? Tem gente que faz boas obras em prol dos mortos. Está aberta a um terrível abuso, como quando a igreja medieval alegou o poder de aliviar o sofrimento daqueles no purgatório e cobrava dinheiro dos fiéis para isso. Alguns acrescentam um 4º motivo: não existe nenhuma alma humana imortal. Ora, como acabamos de ver, será que foi somente a igreja medieval? Não. E tinha já começado no tempo de Jesus. E quanto ao Papa atual? Ele não acabou de ampliar o período de indulgências? Não mudou nada. Nada mudou. Por meio da reforma, um esquema simplificado emergiu. De acordo com uma visão protestante comum da morte, as almas dos perdidos vão imediatamente para a punição no inferno, enquanto as almas dos salvos vão imediatamente para o céu, para desfrutar ali uma comunhão consciente com Cristo. Então, os protestantes simplesmente pularam o pedaço do purgatório. Correto. Embora isso seja amplamente alegado hoje como a visão cristã, não é nem a visão católica romana, porque eles alegam que se vai primeiro para o purgatório, não é? Como temos visto, nem a visão da igreja ortodoxa, nem tem sido amplamente sustentada de forma alguma pelos cristãos há até praticamente pouco tempo atrás. Então, quando as pessoas dizem que os adventistas são sempre contrários aos outros, aqui temos alguém que, ao estudar a questão, chegou à conclusão de que a única forma de resolver esse problema é se apegando às Escrituras. Correto. Não é arrogância, é simplesmente obedecer à palavra de Deus.
Para falar a verdade, escreve ele, a ideia da ascensão imediata da alma ao céu na morte é de origem grega agnóstica, não bíblica ou cristã. Em minha opinião, é precisamente essa visão que o apóstolo Paulo está argumentando em seu grande capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15. Aqueles a quem ele opõe não via necessidade de ressurreição, versículo 12, precisamente porque supunham, alinhados com sua criação platonista grega, que a alma é imortal, e consideravam que as almas salvas iam imediatamente para o céu na morte. E então ele tem essa citação interessante de Bruce Winter. Vamos ler um pedaço. Não é de surpreender, portanto, que essa visão também foi redondamente confrontada por mestres cristãos proeminentes do primeiro, segundo e terceiro séculos, assim como Justino Martin. Mesmo nos primeiros séculos do cristianismo, já havia essa batalha sendo travada. Sim. Nunca cessou, não. Pois o diabo disse, certamente não morrereis. Não morrerás. E sua palavra vai se tornar lei. Na verdade, uma lei canônica católica. Então, Justino Martin, Irineu e Tertuliano, que a considerou irreconciliável com a esperança da ressurreição, como é até hoje, na verdade. Justino Martin disse a Trifão, um oponente judeu, ora, isso é interessante, ouça só isso. Ele disse que se encontrassem algum cristão que ousassem blasfemar contra Deus, afirmando que não há ressurreição dos mortos, mas que suas almas são levadas ao céu no exato momento de sua morte, não os considere como cristãos de verdade. Essa é uma acusação séria. Então, o que isso significaria para o mundo protestante atual? Que eles têm um problema. De acordo com Justino Martin, não deveríamos considerá-los como cristãos de verdade, pois os cristãos de verdade creem na segunda vinda de Cristo. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, aqueles que estão vivendo em Cristo serão transladados em um momento, num abrir e fechar de olhos, e juntos com os ressuscitados se encontrarão com o Senhor nos ares. E esses ressuscitados não estavam no céu? Não. E depois voltaram para a tumba e depois foram ressuscitados? Estão dormindo na sepultura até a ressurreição. Se você ler o livro de Daniel, é bem direto. Você descansa, você dorme, e você vai se levantar naquele dia, na segunda vinda de Cristo. Então, isso é o que significa ser um adventista. Acreditar na segunda vinda de Cristo como esperança para toda a humanidade. E essa esperança vem da ressurreição, que vai ser garantida por Cristo incondicionalmente, pela obediência. Isso é ensino bíblico. Então, por que estamos falando disso outra vez? Porque recebemos tantas perguntas sobre isso. E tem que ser tratada de maneira bem clara, que esse não é um problema apenas de adventistas do sétimo dia contra o resto do mundo. Essa é uma questão bíblica. E aqui tem um batista, e ele coloca de maneira clara. E também, nós estamos fazendo isso para que as pessoas saibam que mesmo que você não acredite ou pense 100% que nem o sistema católico apostólico romano diga ser, se você estiver em ecumenismo com isso, ou em solidariedade com isso, então você está admitindo que está tudo certo. Você está disposto a concordar com algo que não deve concordar? Sem meio termo. Cristo entrou em acordo com os saduceus para que eles continuassem a acreditar no que acreditavam? Não. Paulo se comprometeu com eles? Não. Não. Ele menciona Martinho Lutero e ele diz, está registrado que ele categoricamente negou que a alma é imortal.
Lutero entendia a condição entre a morte e a ressurreição como um profundo sono, sem consciência e sentimentos. Contudo, Lutero não diz nada sobre almas sem seus corpos, gozando uma vida verdadeira e abençoada antes da ressurreição. Eles dormem na paz de Cristo. Esse estudo é muito interessante. Ele declara que, hoje em dia, muitos cristãos estão presos à doutrina modificadas do purgatório, como um meio não meramente de purificar aqueles já salvos, mas também de trazer toda a humanidade, talvez, uma derradeira salvação. Se você crê na doutrina da segunda chance, então, basicamente, você crê numa forma de purgatório. E também, se você, como ali diz, no final, salvação para toda a humanidade, porque, como nós lemos, mesmo que você não tenha vivido da maneira que você devia e se perdeu, então alguém pode orar por você estando do outro lado. Isso não é exatamente uma doutrina católica. A doutrina deles declara que se você morrer num estado de graça, ou seja, você fez confissão ou recebeu absolvição, então você vai para o purgatório. Se morreu num estado de pecado mortal, de acordo com eles, você vai direto para o inferno. Certo, então as indulgências só servem para tirar você do purgatório. Apenas livra você do Certo. purgatório. Lá onde você queima seus pecados, Sim. mas ainda se salva. Não é um perdão de pecados. É uma renúncia à penalidade do pecado. Mas a Bíblia diz que Cristo carregou a penalidade em meu lugar. É uma negação da expiação de Cristo. É uma afronta descarada à doutrina cristã da salvação em Cristo, e somente em Cristo. É por isso que se pode venerar santos e violar todos os mandamentos de Deus e escapar impune disso. A própria base da doutrina cristã foi negada. Ele declara: a ideia da salvação universal será tratada nos capítulos 6 e 9 desse livro específico. Quanto ao purgatório, em qualquer forma, simplesmente não há embasamento bíblico para tal doutrina. Não temos evidência de que Jesus ou os apóstolos jamais tenham ensinado essa doutrina, ainda que numa fraca forma embrionária. Não tem nada nas Escrituras. Vale salientar ainda, como observa corretamente o Dr. Harris, que a ressurreição e o juízo estão inseparavelmente associados. Esse ponto é muito importante. A ressurreição e o juízo estão unidos, não podem ser separados. Contudo, como ele também admite, é difícil encontrar qualquer referência no Novo Testamento de um juízo de alguém na morte. Não é apenas difícil, é impossível. A menos que você queira dizer que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas isso não diz que o juízo acontecerá na morte. Diz que vai acontecer. Sim. Obviamente, essa também é uma razão para rejeitar toda a ideia de almas salvas ou perdidas indo ao céu, inferno ou purgatório na morte. Biblicamente falando, o juízo ocorre no fim do mundo, no dia indicado por Deus e não antes. Não é isso que creem os adventistas? E aqui temos um batista confirmando que isso é exatamente o que a Bíblia ensina. Em contraste com a confusa diversidade de tradições cristãs, está o claro e consistente ensino das Escrituras. A segunda vinda de Jesus, por meio da qual se chega ao reino de Deus, será um evento que intervém em nossa época e em nosso mundo para finalizar, julgar e transformar nossa história. Isso é exatamente o que defendem os adventistas. Daí vem o nome adventista. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A própria criação será libertada da escravidão, da decadência e obterá a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Isso é óbvio pelo simples fato de que uma geração estará viva na Terra quando isso ocorrer e experimentará o arrebatamento sem morrer. Não se trata de um arrebatamento secreto, como muitos ensinam. Essa é a ressurreição final. Logo ele cita os versículos: e a ressurreição, a imortalidade e comunhão eterna com Cristo ocorrerá somente nesse evento e por meio dele, a segunda vinda de Cristo. É isso o que um pastor batista crê. Agora que estudamos todas essas questões da morte, podemos entender que a veneração de santos e de Maria não é bíblica. Então, qualquer aparição dessa natureza não pode ser Maria, pois ela está dormindo num estado de inconsciência, conforme as Escrituras, não é? É claro que eles ensinam que ela nunca morreu, que ela foi corporalmente ao céu, mas se formos a Jerusalém, encontraremos muitas sepulturas de Maria. Então a questão fica muito confusa. Eles acabaram de emitir uma moeda em 16 de outubro de 2020. A nova moeda do Vaticano retrata a mãe carregando a terra em seu ventre. Eles também ensinam que Maria é a arca, porque ela conteve Cristo, não foi? Que é a incorporação da lei, que a propósito eles negam. Agora, eles têm a mãe terra como um equivalente. Isso é sincretismo do mais alto nível, juntando o paganismo com o cristianismo. Algo que a Bíblia condena em termos explícitos. Então, a nova moeda, cunhada pelo Estado da Cidade do Vaticano, retrata uma mulher carregando a terra em seu ventre. O artista que projetou a moeda, que comemora o Dia da Terra, diz que o design foi sua resposta ao ecológico que ele foi comissionado a retratar. Foi um escultor italiano e católico que projetou a moeda. E disse à agência de notícias católicas que queria imaginar a Terra como uma jovem mulher grávida que protege a Terra. Mas eles tiveram um festival em Roma, como discutimos no episódio anterior, onde homenagearam essa mãe terra. Sim, no sino da Amazônia, eles tinham as estátuas da Pachamama. Certamente. E a estátua da Pachamama, na verdade, é a mesma do que essa daí, porque ela também está grávida. Uma jovem grávida. Sim. Quer façam isso na forma de Maria, ou quer nessa forma, é irrelevante. A imagem na moeda tem sido comparada com figuras de uma mulher grávida esculpidas em madeira que estavam em exposição em igreja e em eventos durante o Sínodo de Bispos sobre a Amazônia de 2019 do Vaticano. Essas imagens, mencionadas pelo Papa Francisco e outros como Pachamama, como você acabou de dizer, foram ditas por alguns como retratando uma deusa da fertilidade andina, embora porta-vozes do Vaticano as caracterizem mais vagamente como um símbolo da vida. A questão central dessa discussão é que o mundo está caminhando para um momento de decisão. Ou nadamos juntos nessa corrente, Sim. e como os filhos de Israel que estavam prestes a entrar na Terra Prometida, se misturaram com as nações ao seu redor e aceitaram as práticas de adoração das nações, o que levou a esse terrível fim. Nós estamos nessa mesma corrente Sim. repentina da história. A mesma decisão, você vai junto com isso? Ou você vai se posicionar e dizer não? Exatamente. Então, só para deixar bem claro, aqui temos a veneração de Maria na Igreja Católica. Na Igreja Católica, a veneração de Maria, mãe de Jesus, engloba várias devoções marianas, que inclui oração, atos de piedade, artes visuais, poesia e música devotada à bendita Virgem Maria. Os papas a encorajam, enquanto também tomam medidas para reformar algumas manifestações dela. Todos os últimos papas têm sido mariólogos, muito decididos. Para concluir,
O ponto em questão é: estamos nós no momento da decisão? Vamos nadar junto com a corrente e seguir os ditames de Roma e aceitar que são parte da comunidade cristã? Ou vamos sair e nos separar? Qual é a diretiva bíblica? Saí do meio deles e apartai-vos. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Estamos vivendo em momentos muito difíceis, e Deus terá que nos dar sabedoria. Nós vamos discutir no próximo episódio a questão da solidariedade. Sim. Uma palavra que está sendo usada o tempo todo pelo papado e pelas publicações protestantes. Sim. E de acordo com o que acabamos de tratar, queremos fazer a seguinte pergunta: esse tipo de solidariedade é sequer possível, considerando as diretivas das Escrituras? Que Deus nos dê Amém. sabedoria. Vamos orar. Querido Pai Celeste, o mundo está tão confuso e as antigas linhas de batalhas ainda existem até hoje. E os mesmos confrontos que têm acometido o povo de Deus ao longo das eras estão agora vindo à tona. E o povo de Deus terá que tomar uma decisão. Ajuda-nos a tomar decisões que estão em harmonia com a Tua Palavra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo.